O Apache viúvo salva a mãe expulsa por ter trigêmeas e revela segredo de escravo chocante. O sol castigava o sertão do Ceará como uma mão implacável, e no meio daquele breu seco e opressor, Ângela estava ali presa a um tronco, exposta à fúria da terra e da própria gente. Uma jovem mãe, sozinha, com 3 bebês nos braços, trigêmeas, um escândalo nunca visto. A multidão murmurava baixo, misturando medo e nojo, enquanto os olhos de Ângela ardiam as lágrimas que não corriam, secas demais, queimando por dentro. Era 1898. A comunidade, fanática e cruel, não aceitava uma mulher sem marido, ainda mais com triplo fardo. Pecado, desgraça, sussurravam. A pena extrema veio do coronel Severino Lira, o homem que esmagava a todos com seu punho de ferro. Ele a mandou para a infâmia, confinada sob aquele tronco sem vida, naquela praça enlameada e quente, onde o povo observava como fera prestes a ser devorada. Os corpos mirrados das meninas se agitavam, frágeis e inquietos sob o peso de um mundo que as rejeitava. Ângela sentia a boca seca, o coração apertado, o desejo de sumir tão forte quanto a dor da rejeição. O cheiro de suor e poeira, a voz seca das pessoas cortavam seu peito. Ela cumpria a sentença, mas sentia o pior nas costas, uma solidão que corroía até os ossos. Foi nesse instante que surgiu um vulto, uma sombra distinta no calor sufocante. Vicente Albuquerque, um fazendeiro viúvo de olhar cansado, mas firme. Conhecido como Apache por suas lutas duras e jeito irritante, ele entrava ali com passos largos, desafiando o silêncio que dominava. Seus olhos, carregados de perdas e silêncios do passado, pousaram sobre Ângela. Ele ouviu os sussurros, viu as mãos trêmulas das crianças e sentiu um aperto inexplicável no peito. Sem hesitar, Vicente rompeu o cerco. "Levanta essa mulher", ordenou, a voz grossa rompendo a rigidez da multidão. Ninguém ousou contestar. Ele ergueu Ângela, levou-a para sua fazenda, longe daquela praça cruel e daquele coronel implacável. Era uma escolha perigosa. Todos sabiam que contrariar Severino Lira não acabaria bem. Mas o Apache viúvo não podia negar a dor daquela mãe. Na noite que se seguiu, sob o céu carregado de estrelas, Ângela sentiu uma rachadura na armadura do medo. Vicente cuidava das meninas com mãos firmes, gestos cautelosos. Entre um cuidado e outro, eles começaram a formar um vínculo rente à necessidade. Ele com seu passado marcado pela solidão e a violência, ela com sua dor aberta e um segredo tão pesado quanto a seca daquele chão. Mas a sombra do coronel era longa e fria. Rumores correram rapidamente. Diziam que Severino não esquecia ofensa. Planejava vingança. A praça da cidade, palco da humilhação, transformou-se em campo de batalha. O conflito explodiu violento, de sangue e gritos, até que Vicente caiu ferido, derrubado no chão úmido pela poeira e sangue. Foi naquele momento de desespero que Ângela revelou uma verdade escondida. Um segredo obscuro, um mistério enterrado, ligado ao passado dos seus. Segredo este que ameaçava derrubar não só Severino, mas toda a ordem daquele lugar. A cidade ficou em choque, as vozes baixaram e o ar ficou pesado. O Apache estava cercado, ferido e vulnerável, enquanto a jovem mãe e suas trigêmeas carregavam no ventre a chave para um novo e terrível conflito. O silêncio seguiu, a promessa de mais dor ficou no ar. O que Ângela descobriu, como Vicente protegeria aqueles que agora eram sua família, e que novo segredo, oculto e devastador, estava prestes a explodir sobre a comunidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio seguia pesado e, assim como sombras de tempestade, envolvia a praça e a pequena fazenda. Ângela observava Vicente caído, o medo dançando em seus olhos, enquanto o ar ao seu redor se tornava denso e impregnado de angústia. Seu coração pulsava no peito, cada batida batendo como um martelo contra a realidade. O destino aquela noite parecia pendurar-se em um fio tenuíssimo. Ora, se a verdade já ia ser revelada, que mais segredos poderiam vir à tona? No momento em que o murmúrio da multidão se tornava um eco distante, uma figura conhecida surgiu em meio ao tumulto. Era Maria, a velha parteira do vilarejo, com seu manto desgastado e olhar astuto. Ela sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. Parou perto do tronco onde Ângela ainda sentia a pressão do desprezo. Mas, ao invés de seguir adiante, Maria fez um sinal para que a jovem se aproximasse. E a jovem mãe não hesitou, deslizando como que hipnotizada. Diga o que sabe sobre a família de Vicente. A voz da parteira cortou o ar, e o mundo à sua volta desmoronou em um instante. As palavras pareceram explodir como fogos de artifício no coração já perto de Ângela. Sabe-se que Vicente era um homem viúvo, um apache respeitado. Mas os boatos não se calavam. Se eu disser e você acreditar, muitos outros também acreditarão. Fez Maria, com um olhar que transbordava sabedoria e dor. E assim como um fragor de trovão, Maria acelerou o tempo. Vicente também é pai de uma das suas trigêmeas. A confissão ecoou na mente de Ângela, avassaladora como um furacão. Vínculos que pareciam firmes se desfizeram em uma onda de confusão. Sua vida, seu resgate e sua esperança se tornaram um emaranhado novo e estranho. O estalo que se seguiu foi mais que um desmaio do destino. A multidão captou o peso da revelação. Olhares de desprezo, murmúrios de repulsa. Em segundos, todos ao redor se tornaram juízes implacáveis. Vicente, o homem que desafiara o coronel, agora se tornara um alvo da própria comunidade. E como se houvesse um corredor de sangue, o cenário tornou-se uma arena. O coronel Severino Lira, com seus olhos malignos, não estava apenas em busca de vingança. Ele agora nutria uma nova intenção. Punho de ferro, e todos sabiam que um escândalo como aquele era uma provocação à sua autoridade. E mais, ele teve acesso ao mesmo segredo que tinha sido desenterrado sem que ninguém soubesse como. Com a arma letal da verdade em mãos, ele faria o que fosse necessário para esmagar qualquer traço de insubordinação. O rosnado do vento levou os sussurros do povo até os ouvidos de Severino. O caos se aproximava, como uma tempestade que se anunciava à distância. Vicente ficou aturdido, seu olhar fixo em Ângela e nas pequenas que agora carregavam o peso de um confronto inevitável entre lealdade e amor. O que faremos? Ângela perguntou, a voz tremendo sob o peso de uma nova realidade. Vicente se ergueu lentamente, a dor da ferida tateando sua expressão, mas a determinação se refletiu em seu olhar. A batalha não seria apenas por sua vida, mas pelo futuro das filhas e pela verdade oculta que poderia destruir a tirania de Severino. E como um último gesto, desafiador e destemido, Vicente olhou nos olhos da multidão e declarou: se a verdade é uma arma, lutaremos com ela. A justiça não será abalada por um segredo, e quem se opuser a mim sentirá o peso desse passado que cada um carregamos. A honra da família Apate nunca será manchada, e assim um novo conflito eclodiria, um confronto de segredos e amores, revelações e mentiras. Mas quem prevaleceria no final? As sombras do passado estavam à espreita, dispostas a devorar tudo em seu caminho. O silêncio seguia pesado, e como sombras de tempestade envolvia a praça e a pequena fazenda. Ângela observava Vicente caído, o medo dançando em seus olhos, enquanto o ar ao seu redor se tornava denso e impregnado de angústia. Seu coração pulsava no peito, cada batida batendo como um martelo contra a realidade. O destino daquela noite parecia pendurar-se em um fio tenuíssimo.
Ora, se a verdade já ia ser revelada, que mais segredos poderiam vir à tona? Então, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era o filho perdido de Vicente, um jovem de olhos arregalados e expressão dilacerada, que emergiu da multidão como um espírito atormentado. Pai, não, eles não podem fazer isso com você. Ele avançou, a poeira da praça se levantando sob seus pés apressados. A cena, que já era repleta de tensão, agora transbordava na mais profunda confusão. Ângela estremeceu. O semblante do menino, algo entre adolescente e homem, fez seu coração gelar. Vicente, inicialmente atordoado pela dor, olhou para o filho com uma mistura de incredulidade e dor, e a multidão silenciou, absorvendo o impacto daquela revelação. Como você chegou aqui? Vicente conseguiu perguntar, a voz embargada. Ouvindo os rumores, não desisti de encontrar você. O garoto respirava com dificuldade, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Mas você não é meu pai. O aviso se desdobrou como uma descarga elétrica. As palavras grudaram no ar, e uma onda de murmúrio se espalhou pela praça. Todos ficaram em choque, boquiabertos. Ângela sentiu seu estômago revirar. Como assim? O rosto de Vicente se desfez em fragmentos, a determinação se esvaindo e dando lugar ao pânico. O garoto não era um simples mensageiro, mas um tumulto encarnado. O coronel, ele é meu pai, e eu sou só um bastardo, um infeliz sem pai. O seu grito se ressoou entre a multidão, tirando o fôlego de quem assistia. O impacto daquela revelação estraçalhou o que restava da narrativa que ambos haviam construído. Vicente havia pensado que sua luta era não apenas pela liberdade, mas para dar um lar à mulher que amava e àquelas crianças. Mas agora, a sombra do coronel que sempre houve retornava e se manifestava de forma brutal. Severino, o coronel Lira, ele é o pai de seu filho? Murmúrios de espanto preencheram o ar em um coro ensurdecedor. Como um eco de desespero, o nome do coronel reverberou pelos corações, trazendo uma tempestade de emoções. E o que isso significava para Ângela, para suas trigêmeas? Uma nova oportunidade de se perder dentro do caos. Vicente, cada vez mais confuso, virou-se para Ângela, a expressão transfigurada pela revelação. O que isso significa para nós? Sua voz era um sussurro de susto, de uma dor que parecia rasgar sua alma. Ângela olhou para as meninas, seus corações pulsando nos níveis da angústia. Seu filho, ele não é só um bastardo, Vicente. Ele é parte do que nos opõe. A multidão, antes repleta de juízos, agora se tornava um imenso tribunal. Cada olhar era um dilema. Quem era realmente Vicente? Quem era Ângela? E, acima de tudo, quem era aquele filho? Não apenas abandonado, mas tomado por uma herança que poderia, de fato, ser a chave para sua redenção ou condenação. Vicente, o que faremos agora? Ângela questionou, a voz tremendo, consciente de que a sombra do coronel se aproximava na escuridão. O ar estava pesado, e o destino dele se enredava em labirintos de dúvidas e temores. E assim, o pulsar do passado tecia um novo antagonismo, enquanto o embate entre o amor, a traição e a verdade se desenrolava como vendaval prestes a explodir. Ao longe, uma risada malévola e sonora ecoou. Severino, claro, sabia. O que mais estava escondido? E quem se levantaria para desafiar a voracidade de um passado que nunca foi enterrado? O silêncio que houve após a revelação parecia uma lâmina afiada, cortante e pesada, como se o universo tivesse paralisado em um único instante. A multidão, que antes murmurava, agora estava completamente em choque. Vicente olhava para o jovem que alegava ser seu filho, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. As palavras ecoavam, um eco de desespero, enquanto Ângela, de pé, sentia o chão sob seus pés se desfazer como pó. Como assim, bastardo? Vicente sussurrou, a voz quase inaudível. O rapaz tinha os mesmos olhos ardentes que ele,
Mas o que aquilo significava para a luta que estava travando? A confusão se desdobrava como um labirinto, enquanto a verdade se tornava cada vez mais complicada. A cada instante, a presença de Severino Lyra se fazia mais opressora. Os murmúrios da multidão transformavam-se em palavras de condenação. As cabeças se viravam, e a pressão sobre Vicente e Ângela crescia como um cálculo de guerra prestes a explodir. Mas no auge da tensão, um grito rasgou o céu já pesado. Chega! Todos os olhos se voltaram para uma figura imponente que surgia entre a multidão. Dona Helena, a matriarca do vilarejo, conhecida por sua sabedoria e temido por seu domínio sobre os rumores. A mulher, de cabelos brancos como a luz da lua, se aproximava, seu olhar intenso iluminando a escuridão que havia se instalado. "O que se passa aqui é uma farsa", ela proclamou, com a voz firme como ferro. "A verdade nunca morre, meus bons." E com um gesto enfático, fez silêncio na praça. Vicente e Ângela trocaram olhares, uma tempestade de incertezas entre eles. Dona Helena continuou, sua expressão severa, mas em seu tom havia uma mistura de compaixão e determinação. "Para que segredos fiquem enterrados, alguém sempre paga o preço. E o preço aqui é bem alto." E então, como se a própria terra se abrisse, Dona Helena revelou um segredo escondido das garras da desconfiança. "Severino não é apenas o pai desse garoto." As palavras caíram como uma bomba. A multidão estava de joelhos com a revelação. "Ele também é o pai de Ângela." O ar se tornou espesso. O choque fazia as cabeças rodarem, enquanto Ângela buscava as palavras para expressar a combustão que agora ardia dentro dela. O que isso significava? Uma ligação entre ela e Severino, pelo mesmo sangue que a condenava. As vozes subiam, até que uma onda de desprezo se lançou contra a mulher, que até então era considerada uma mártir. Vicente ficou paralisado. O homem que desafiou o coronel, encarando a morte, agora se via bem no centro de um vendaval que girava seu mundo. "Se é assim", ele começou, a voz embargada, "se somos todos parte de um mesmo ciclo, então quem somos nós?" O filho, com o rosto agora marcado pela confusão, olhava de um para o outro, a traça da tirania diante dele, abrindo um abismo em sua alma. Meu pai é Severino." A revelação era um golpe ainda mais profundo. Um filho rejeitado, um amor perdido, segredos encadeados. Enquanto a praça fervia, um novo clima se formava. A necessidade de união surgia, porque o verdadeiro inimigo não era nem Vicente nem Ângela, mas a opressão que haviam aceitado como parte de suas vidas. Dona Helena, com braços abertos, conclamou: "Devemos nos unir, pois o coronel não tara. Precisamos nos livrar dos grilhões que a ignorância nos impõe. Uma nova batalha se avizinha." E o eco das suas palavras reverberou pela praça, convidando cada um a refletir sobre a verdade que os mantinha cativos. As sombras do passado continuavam a dançar sob o peso das revelações, e Ângela, com o coração batendo forte, percebeu que a luta estava apenas começando. A história, agora entrelaçada, exigiria mais do que nunca uma nova aliança. Mas que novos caminhos se abrirão para eles? Quais seriam as consequências do entrelaçar de suas histórias diante de um Severino que não conhecia limites? Assim, a linha entre amor e ódio se tornava cada vez mais tênue, e a pequena cidade, adormecida sob suas próprias mentiras, preparava-se para o embate que mudaria tudo. E quem entre eles teria coragem de enfrentar a tempestade que se aproximava? Diante da luz bruxuleante da fogueira que ainda queimava, ao centro da praça, o silêncio apertava os corações. Os olhares perplexos da multidão pareciam capturar cada expressão, cada ruga de preocupação nos R. Vicente e Ângela se entreolhavam, a confusão entre eles se transformando em um turbilhão a cada nova palavra que se desdobrava. Mas, antes que pudessem processar a magnitude de tudo, um novo eco ressoou. Um grito agudo atravessou o ar como uma seta. Era um grito, não de dor, mas de um desespero absoluto.
a figura de uma mulher atravessou a multidão, a expressão distorcida por uma angústia visceral. Rosinha, uma amiga de Ângela, havia chegado ofegante. Suas roupas esfarrapadas contavam histórias de uma corrida desesperada. Vocês precisam ouvir. Sua voz se despedaçava enquanto ela se aproximava de Ângela e Vicente. Rosinha, o que aconteceu? Ângela, sentindo o coração apertar, fixou o olhar na amiga. Eu venho de muito longe. O coronel... Ele... Cada palavra soava como uma batida de tambor, anunciando uma calamidade. Ele está reunindo os homens na fazenda. Ele sabe que você, Vicente, desafiou sua autoridade e está preparado para atacar. Não é só um desejo de vingança, é uma guerra. O estremecimento percorreu a multidão. O ar, que já estava denso com tensão, tornou-se quase insuportável. Vicente, antes ereto, agora vacilou. A realidade se fechando ao seu redor como uma armadilha. Quantos? Ele perguntou, sua voz rouca, como se estivesse lutando contra o peso da gravidade. Muitos. Milhares. E a ordem já foi dada. Ele não vai parar até que a última centelha de rebelião seja extinguida. Rosinha, em sua fragilidade, tornou-se um símbolo da urgência que agora preenchia as veias de cada presente na praça. Vicente olhou para Ângela, seus olhos refletindo um tumulto de emoções. Medo, amor, a inevitabilidade de seu destino. Nós precisamos nos preparar. Com um exército assim, não podemos lutar sozinhos. As palavras saíram pesadas, mas na verdade, na sombra da revelação de Dona Helena e com o último grito de Rosinha, um novo plano fervilhava em sua mente. Eles precisavam de aliados, antes que o coronel trouxesse o avassalador furor de sua tirania. Mas antes que a conversa prosseguisse, um som explosivo ressoou na noite. Um estrondo, seguido de gritos de terror, como se a própria terra estivesse se rasgando ao meio. Os homens do coronel, descontroladamente raivosos, chegaram desferindo em tudo o que viam. Bastou um momento para a confusão generalizada se estabelecer. A praça virou um campo de batalha, a poeira se levantava e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Vicente agarrou a mão de Ângela. Para a fazenda, agora! Ele não esperou resposta, puxando-a pela multidão em fuga. Mas o que ninguém havia percebido no caos era que o próprio Severino estava ali, não apenas como opressor, mas como um espectador sorvendo o desespero com um sorriso maligno estampado no rosto. A verdadeira natureza do coronel era mais obscura do que qualquer um poderia imaginar. No meio da confusão, antes que eles conseguissem se afastar, Vicente avistou uma figura familiar no centro da luta. Era seu filho, o jovem que se dizia bastardo, enfrentando os soldados. Ele estava lutando contra a própria ira de Severino. Um impulso que poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Não, ele não pode ficar, Vicente gritou, tentando se desvencilhar da mão de Ângela. Mas ela, segurando firme, sussurrou: ele não é o único. Olhe! E apontou, enquanto a multidão se dissolvia em correria. Se um a um conseguiam se afastar da cena, um novo grito ecoou. Não era de alguém da multidão, mas de uma figura inesperada. Uma mulher que ninguém esperava ver. A esposa de Severino, uma sombra do passado, retornando com uma verdade capaz de mudar tudo. O que está acontecendo? Eu não deixarei que esse destino se concretize. A tensão atingiu seu ápice. As palavras da esposa de Severino transcendiam a dor e o medo, prometendo revelações além do imaginável. Não era apenas uma guerra que estava prestes a desabar sobre eles, mas o desvelar de uma história de traições, amor e a verdadeira face de cada um que ali estava. Você é mais do que apenas uma manipuladora, não é? A pergunta pairou no ar, enquanto o infalível curso de suas histórias se encontrava numa bifurcação inesperada. O que a mulher sabia que poderia mudar a maré da batalha? E quem realmente eram os que lutavam? E qual o preço que teriam de pagar? As sombras dançavam ao redor, agora queimadas pelo significado oculto de cada revelação.
O desfecho daquela noite não era simples nem fácil, e a verdadeira luta, agora mais que física, começava a se desenrolar. O que mais ainda estava escondido? E quais segredos devastadores emergiriam das profundezas do passado que poderia reescrever seus destinos? Diante da luz bruxuleante da fogueira, que ainda queimava ao centro da praça, o silêncio apertava os corações. Os olhares perplexos da multidão pareciam capturar cada expressão, cada ruga de preocupação nos rostos dos que testemunhavam a revelação explosiva de Dona Helena. Vicente e Ângela se entreolhavam, a confusão entre eles se transformando em um turbilhão a cada nova palavra que se desdobrava. Mas antes que pudessem processar a magnitude de tudo, um novo eco ressoou. Um grito agudo atravessou o ar como uma seta. Era um grito não de dor, mas de um desespero absoluto. A figura de uma mulher atravessou a multidão, a expressão distorcida por uma angústia visceral. Rosinha, uma amiga de Ângela, havia chegado ofegante. Suas roupas esfarrapadas contavam histórias de uma corrida desesperada. Vocês precisam ouvir. Sua voz se despedaçava enquanto se aproximava de Ângela e Vicente. Rosinha, o que aconteceu? Ângela, sentindo o coração apertar, fixou o olhar na amiga. Venho de muito longe. O coronel, ele... Cada palavra soava como uma batida de tambor, anunciando uma calamidade. Ele está reunindo os homens na fazenda. Ele sabe que você, Vicente, desafiou sua autoridade e está preparado para atacar. Não é só um desejo de vingança, é uma guerra. Um estremecimento percorreu a multidão. O ar, que já estava denso com tensão, tornou-se quase insuportável. Vicente, antes ereto, agora vacilou. A realidade se fechando ao seu redor como uma armadilha. Quantos? Ele perguntou. Sua voz rouca, como se estivesse lutando contra o peso da gravidade. Muitos, milhares, e a ordem já foi dada. Ele não vai parar até que a última centelha de rebelião seja extinguida. Rosinha, em sua fragilidade, tornou-se um símbolo da urgência que agora preenchia as veias de cada presente na praça. Vicente olhou para Ângela, seus olhos refletindo um tumulto de emoções, medo, amor, a inevitabilidade de seu destino. Nós precisamos nos preparar. Com um exército assim, não podemos lutar sozinhos. As palavras saíram pesadas, mas na sombra da revelação de Dona Helena e com o último grito de Rosinha, um novo plano fervilhava em sua mente. Mas antes que a conversa prosseguisse, um som explosivo ressoou na noite. Um estrondo, seguido de gritos de terror, como se a própria terra estivesse se rasgando ao meio. Os homens do coronel, descontroladamente raivosos, chegaram desferindo em tudo o que viam. Bastou um momento para a confusão generalizada se estabelecer. A praça virou um campo de batalha, a poeira se levantava, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Vicente agarrou a mão de Ângela. Para a fazenda, agora! Ele não esperou resposta, puxando-a pela multidão em fuga. Mas o que ninguém havia percebido no caos era que o próprio Severino estava ali, não apenas como opressor, mas como o espectador sorvendo o desespero com um sorriso maligno estampado no rosto. No meio da confusão, antes que eles conseguissem afastar, Vicente avistou uma figura familiar no centro da luta. Era seu filho, o jovem que se dizia bastardo, enfrentando os soldados. Ele estava lutando contra a própria ira de Severino, um impulso que poderia ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Não, ele não pode ficar. Vicente gritou, tentando se desvencilhar da mão de Ângela. Mas ela, segurando firme, sussurrou. Ele não é o único. Olhe, e apontou, enquanto a multidão se dissolvia em correria. Se um a um, conseguiam se afastar da cena. Um novo grito ecoou. Não era de alguém da multidão, mas de uma figura inesperada. Uma mulher que ninguém esperava ver. A esposa de Severino, uma sombra do passado, retornando com uma verdade capaz de mudar tudo. O que está acontecendo? Eu não deixarei que este destino se concretize. A tensão atingiu seu ápice. As palavras da esposa de Severino transcendiam a dor e o medo, prometendo revelações além do imaginável.
não era apenas uma guerra que estava prestes a desabar sobre eles, mas o desvelar de uma história de traições, amor e a verdadeira face de cada um que ali estava. Você é mais do que apenas uma manipuladora, não é? A pergunta pairou no ar, enquanto o infalível curso de suas histórias se encontrava numa bifurcação inesperada. O que a mulher sabia que poderia mudar a maré da batalha? O coronel, ele não é o único que tem segredos. As palavras dispararam como balas no ar carregado de tensão. A esposa, sorrindo em meio ao caos, se aproximou lentamente. Severino nunca foi o verdadeiro chefe da casa. Sou eu quem comanda essa família. Eu sou quem realmente toma as decisões. O choque varreu o ambiente. Mas você nunca disse isso. Vicente tentou articular, a mente em fragmentos. Seria tolice, meu querido. Oh, como você é ingênuo! A tirania não está apenas em suas mãos. É preciso saber onde procurar. Eu sei da sua luta, Vicente. E o nosso filho, ele não é apenas um bastardo. Ele é o verdadeiro herdeiro desta terra. O sangue que corre nas veias dele tem mais poder do que qualquer um de vocês imagina. O murmúrio da multidão tornava-se um rugido inquieto. A esposa de Severino prosseguiu, com a voz firme. É tempo de unirmos forças. Não devemos permitir que o coronel comande todos nós. Estão todos tão cativos nas suas intrigas que não veem o que realmente importa. Juntos, poderemos derrubar Severino uma vez por todas. Assim, enquanto o caos se desenrolava, os laços familiares e os segredos mais sombrios se entrelaçavam de maneira trágica. O destino de todos estava entrelaçado, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Um conflito de hereditariedade, traição e a luta pelo poder em mãos que não conheciam limites. E foi nesse momento que um novo eco se fez ouvir através do tumulto à sua volta. O vazio de um futuro incerto, enquanto a tempestade se aproximava. O que estava, de fato, em jogo? Qual seria o custo dessa nova aliança contra um coronel que não conhecia limites? E quem realmente se ergueria como vencedor neste cruel cenário? Enquanto a agitação se desenrolava ao redor da fogueira, o olhar de Vicente fixou-se na esposa de Severino. Cada palavra que saía de seus lábios parecia ressoar como um sino que anunciava um possível despertar dos horrores. O ar fervilhava, como se o destino estivesse à beira de uma explosão. Você não pode estar falando sério. A incredulidade se manifestava nas veias de Vicente. E Ângela, emudecida, mal conseguia suportar o peso daquelas revelações. A esposa de Severino, coroada de um manto de autoridade, prosseguia. O amor pode ser uma corrente, mas também uma espada. E o coronel, ele nunca soube que sou o coração pulsante deste lugar. Sou eu quem o controla. Cada palavra suas parecia perfurar o ar, e a multidão, agora em pânico, murmurava entre si, parecendo capturar a essência do que estava em jogo. Então você é a verdadeira tirana? Vicente questionou, a voz ardendo com desdém. Por que se esconder atrás de seu marido? Por que manter todos nós aprisionados em mentiras? Porque segredos guardam mais poder do que espadas. Ela respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. E não sou eu quem deveria estar temendo Severino. É o contrário, meu querido. Ele é um peão, um homem que nunca soube do seu próprio jogo. O murmúrio da multidão crescera quase a um clamor, enquanto se perguntavam o que realmente sabiam sobre os laços que entrelaçavam suas existências. Mas, de repente, no caos crescente, apareceu uma figura inesperada. Era o próprio Severino, emergindo da escuridão, com a presença de um predador que retornava ao seu território. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um rosnado, e os olhos, como faíscas diante do fogo, buscavam sua família. A esposa de Severino, então, com um gesto inesperado e audacioso, deu um passo à frente. Severino, é hora de acabar com as mentiras. Seus olhos cintilavam com uma determinação que parecia desconsiderar o terror que suprimia os que estavam à sua volta. Você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse proferir mais alguma coisa, a cidade inteira tremeu com um estrondo ensurdecedor.
Ninguém estava preparado para o que se seguiu. A terra se abriu como se a própria natureza estivesse aflita, e os gritos se tornaram um mar de desespero em meio ao caos que se iniciava. No centro daquela explosão, uma fenda se formou, revelando seções do subterrâneo que soltavam fumaça e lavas fumegantes. Uma erupção de caos imprevista. Vicente e Ângela sentiram o chão tremer sob seus pés, enquanto a fumaça começava a envolver a praça como um manto sombrio. O que é isso? Vicente berrou, agarrando Ângela com força, enquanto as trigêmeas choravam, confundindo-se entre aqueles que tentavam escapar. As pedras começaram a rolar, e a multidão estava em pânico, dispersando-se sob a pressão do sinistro fenômeno. Dona Helena, o que significa isso? Gritou alguém na multidão, enquanto a velha matriarca observava atenta, com uma expressão que enganava mais do que revelava. A verdade nunca é simples, e hoje pagaremos o preço por este segredo. Na confusão, Vicente olhou para a esposa de Severino, que não demonstrava medo, mas um sorriso enigmático. Quer saber quem realmente é Severino Lira? Ela questionou, enquanto a terra se partia. Ele não é o homem que você imagina. Entretanto, antes que pudesse terminar, um clamor atravessou o caos, um anúncio que deixaria o ar mais pesado ainda. Severino não é apenas o pai do seu filho. A revelação, gritada entre os ruídos, como um eco de desespero, deixou todos em choque. Ele também é seu irmão. As palavras de vozinha cortaram como um punhal. O tempo se desvanecer, as pedras rolando, e todos os corações pararam em uníssono. A revelação deixava qualquer lógica em pedaços, os laços familiares se entrelaçando em um nó que todos ousariam desatar. E no centro daquela tempestade caótica, as sombras da verdade queima davam vida própria, enquanto os personagens se viam jogados em um cenário de horror e grandeza. Mas em meio ao turbilhão, a terra que se partia e a revelação que reverberava, o olhar de Ângela se fixou em algo no chão. Um brilho metálico que emanava do abismo. Seria a chave para a salvação ou para uma nova condenação? O que mais estava deslizando para a superfície? Com o destino deles pendurado em um fio, o que mais seria revelado naquele dia de caos imprevisto? O futuro, assim como a terra sob seus pés, parecia prestes a desmoronar. Enquanto o chão tremia sob os pés da multidão, Vicente pôde sentir o medo pulsando ao redor, como se a própria terra estivesse reunindo forças para um cataclismo. A revelação devastadora de que Severino poderia ser seu próprio irmão, junto com a esposa do coronel fazendo frente a ele numa audaciosa confessão, deixou todos em estado de perplexidade. O murmúrio da massa, antes um clamor de esperança, agora parecia um lamento coletivo, um eco de horror que reverberava entre as figuras desconcertadas. Vicente estava atordoado. A terra se partia diante dele, e os farrapos de sua realidade estavam se desfazendo. O caos tornou-se um misto de pânico e uma espécie de expectativa frenética. Ângela, segurando as trigêmeas próxima a si, sentiu o nó na garganta apertar com mais força. O olhar em sua face refletia o desespero e uma estranha determinação. Era o que restava na beira do abismo. "Vicente, temos que sair daqui!" gritou Ângela, tirando de sua inércia. E como um lampejo, Vicente finalmente se afastou do torpor, focando em salvar o que ainda era possível. Contudo, a presença de Severino, como um espectro, já havia tomado conta do ambiente. Os olhos do coronel brilhavam, um misto de raiva e curiosidade mesclada ao prazer pelo caos que despertava. "Severino, o que você realmente fez? O que escondeu de nós?" A voz de Dona Helena, forte e desafiante, levantou-se por sobre a balbúrdia. Severino, com um sorriso maligno, tentou manter a máscara de controle, mas o rugido da terra sob seus pés estava se convertendo em um sinal de que o seu domínio estava desmoronando. A multidão tornava-se uma mareia de rostos confusos e apavorados. "Não é hora para essa maldição!" Severino gritou, mas a fúria do destino não se calaria.
e com o tremor que se intensificava, o chão sob eles ruiu, revelando uma profundidade escura e abissal. Então, em meio a toda a confusão, um baque estrondoso ecoou, e como se tudo estivesse orquestrado pelo destino, uma figura emergiu daquela escuridão. O que está acontecendo? O que fizemos? Um homem com semblante forte e postura autoritária apareceu, ofegante e ensanguentado. Era Fabrício, o irmão desaparecido de Severino, um homem dado como morto há anos, mas agora retornando com o rosto marcado pelo sofrimento e pela culpa. Rosinha, a amiga de Ângela, não pode conter a exclamação. Fabrício, você está vivo! O espanto de sua revelação trouxe um novo peso à cena, um mistério que ofuscara até mesmo a própria figura de Severino. Sim, eu voltei, e agora todos nós pagaremos o preço por isso. Fabrício gritou, os olhos fixos em Severino. A história que temos, a tradição, tudo tem um custo. Eu sei o que você fez, Severino. A verdade virá à tona. A sua voz, ao mesmo tempo cheia de dor e entrega, fez a multidão hesitar, como se estivessem absorvendo o golpe de uma nova revelação. E com essa revelação, os laços que uniam a todos naquele campo agora transformavam-se em um emaranhado de traições e segredos há muito enterrados. À medida que o chão se desnudava, trazendo à luz segredos obscuros, Vicente finalmente entendeu a gravidade da situação. Fabrício, você sabe o que ele escondeu? Vicente perguntou, a voz trêmula de temor. Eu sei, e o que você precisa entender é que a verdade não é uma armadilha, é uma corrente. As palavras de Fabrício ecoaram, e o pânico retornou, desta vez mais intenso, envolvendo a todos em suas garras. O ar ao redor tornou-se rarefeito e pesado, como se estivesse prestes a colapsar sob o peso dos segredos liberados. Enquanto a terra tremia e as sombras cresciam, as questões se tornavam cada vez mais inquietantes. O que mais Fabrício sabia? Como Severino reagiria à presença do irmão que havia considerado morto? A tempestade que se formava prometia não apenas o fim de suas vidas, mas antes o desvelar de uma nova era marcada por revelações que poderiam mudar a comunidade para sempre. A luta por poder e controle apenas começava, e o que parecia ser uma noite marcada pela tragédia estava prestes a se tornar um labirinto de adversidades e reviravoltas. A verdade estava à espreita, e cada personagem estava prestes a descobrir o custo do que realmente sabiam, ou pensavam saber. Enquanto o chão tremia sob os pés da multidão, Vicente pôde sentir o medo pulsando ao redor, como se a própria terra estivesse reunindo forças para um cataclismo. A revelação devastadora de que Severino poderia ser seu próprio irmão, junto com a esposa do coronel, fazendo frente a ele numa audaciosa confessão, deixava todos em estado de perplexidade. O murmúrio da massa, antes um clamor de esperança, agora parecia um lamento coletivo. O olhar de Yang. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. As chamas do passado se reacenderão, e você verá o que realmente significa enfrentar sua própria sombra. Sua voz cheia de dor provocou um novo murmúrio entre os presentes. Severino, já em estado de fúria, gritou: Cale-se! Rogue a quem lhe mandou falar assim. Aqui só eu mando. As palavras saíram como um rugido, mas o tremor da terra parecia responder a cada desaforo, como se a própria natureza estivesse se revoltando. Mas, de repente, outro estrondo abalou a praça. Um clarão ensurdecedor rasgou o céu noturno e o chão abriu-se ainda mais, revelando uma escuridão profunda. E entre a poeira e os gritos, algo começou a emergir daquela fenda. Uma figura envolta em vestes brancas, quase etérea, a luz próxima ao seu corpo, fazendo ecoar uma presença que ninguém ousaria ignorar. Silêncio! Bradou a figura, com uma voz que parecia carregar a força de 1000 tempestades. Os presentes, estupefatos, calaram-se instantaneamente. Era a mãe de Severino, a mulher que todos acreditavam estar morta havia anos. Agora,
Ela surgia diante deles, um espectro do passado ressurgindo como um relâmpago nas trevas. Vocês não compreendem. É hora de revelar a verdade. Ela avançou sobre o cenário, os olhos fixos em Severino, seu filho, de quem, segundo os rumores, fora obrigada a se distanciar. Não é só sangue que nos une, mas também segredos e uma herança que todos desconhecem. Vicente sentiu um nó na garganta. Mãe do coronel, você está viva? Sua incredulidade misturou-se à esperança, um vislumbre de que talvez ainda houvesse uma saída para o caos que ameaçava devorá-los. As palavras da mulher encheram a praça de uma tensão palpável. O que fizemos não tem perdão. Severino não é apenas um vilão. Ele é um reflexo da escuridão que habita em todos nós. E vocês que o secundaram também terão que encarar a verdade de suas próprias maldades. Com cada frase, a atmosfera tornava-se mais pesada. As trigêmeas, nos braços de Ângela, apertavam os olhinhos, absorvendo o clima de pânico. Tremor visceral ameaçava implodir a frágil conexão que até então unia o grupo. Quantas mentiras vieram à tona! A voz de Ângela tremia enquanto a mulher continuava a desenrolar aqueles fios de fatalidade. Severino, você é o que ela diz? Quem realmente é você? As palavras porraram na mente do coronel, como flechas perfurando sua fachada. Severino estava em choque. A figura materna que se erguia diante dele desmantelava os pilares de seu poder. Cale-se! Você não é nada para mim! Ele gritou com desespero, tentando reafirmar um controle que já não lhe pertencia. Mas a fenda na terra não foi o único abalo da noite. No silêncio que se seguia, o olhar da mãe havia captado outro aspecto turvo sob os pés da povo. Eu sei quem é você, Vicente, e o que se esconde na sua linhagem. A confissão despedaçou o ar. Vicente estremeceu. O que você quer dizer? Mas a mulher somente riu, uma risada carregada de dor e sabedoria. Se você quer salvar a todos, terá que confrontar sua própria verdade. O mesmo segredo que Severino escondeu é seu também. As palavras ecoou entre as sombras. Vicente palpitava, a realização de que o labirinto de sua vida estava formado por segredos entrelaçados. E ao redor, a multidão se preparava para absorver outra revelação devastadora. E então, um surto de luz estourou na fenda, como se o próprio céu estivesse criando uma nova realidade. As sombras dançaram, e antes que pudessem compreender, o chão debaixo deles começou a desmoronar, cada pedaço levando as verdades ocultas ao abismo. O que realmente estava a caminho? Que novas reviravoltas os aguardavam nesse turbilhão que se tornara a realidade daquelas vidas entrelaçadas? As chamas do passado queimavam as esperanças ali presentes, e o destino de todos estava prestes a mudar mais uma vez, em meio à destruição de suas certezas. À medida que a terra continuava a tremer sob seus pés, os corações na praça estavam em um estado de alvoroço. A figura da matriarca liderava a arena da verdade. Um rugido de ventos fortes pairava no ar. Os olhos de Severino estavam fixos na mãe, a incredulidade se misturando com uma raiva palpável. Você não pode estar aqui. Você é uma sombra do meu passado, bradou ele, a voz ecoando como um trovão. Mas a mulher, seu semblante resplandecente em meio à escuridão, não se deixou abalar. Nada escapa do que está destinado a ser, Severino. Você sempre esteve tão cego para ver que a verdadeira força vem do amor e não do medo. Eu não vim para ferir, mas para revelar. Enquanto as palavras reverberavam, Vicente puxou Ângela para perto, os pequenos rostos das trigêmeas imersos numa mescla de terror e esperança. O ambiente, antes vibrante de tensões, agora parecia reverberar com a possibilidade de uma nova era. Rosinha, ainda ofegante, se juntou a eles, um olhar decidido no rosto. E se a verdade for a chave para derrotar Severino e seus homens, disse ela, a coragem acendendo em seu tom, precisamos unir forças e confrontar a opressão. À medida que a fenda na terra se alargava, os horrorosos segredos da família eram trazidos à luz, e cada membro da comunidade
começou a compreender que seus destinos estavam entrelaçados. Fabrício, o irmão perdido, avançou para o lado da mãe, solidificando as reivindicações de poder e verdade que arderam por tanto tempo na escuridão da traição. Não deixaremos isso em vão. Nós não somos apenas o que nossos pais nos legaram, mas o que escolhemos ser, exclamou Fabrício, fazendo ecoar seu desejo de liberdade. O povo, antes dividido, começou a se lembrar de sua unidade. Os murmúrios cresciam em um clamor, um desejo fervoroso de mudança que sobrepujava o medo. Chega de segredos. Chega de controle. A multidão gritava, o fervor crescendo como um incêndio. A esperança começava a brilhar através da fraqueza do passado. No entanto, a presença de Severino, uma sombra corrói seu próprio poder, tornava-se mais ameaçadora. Ele implorou: "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Acha mesmo que o amor pode vencer essa batalha? Isso não é um conto de fadas." Mas ao olhar em volta, viu que seus seguidores estavam hesitando, perdendo fé em sua influência. E isso se transformou em fraqueza ainda mais devastadora, enquanto a verdade surgia como um novo alicerce sob seus pés. A terra tremeu novamente, e no coração da fenda, um brilho ofuscante emergiu. Vicente puxou Ângela mais perto, observando o que se desvelava à sua frente, a luz iluminando a escuridão. E com isso, saltou uma imagem da terra, fragmentos de um passado glorioso, envolvendo as vozes da comunidade em um eco de união. "Essa não é só a batalha de um homem", Vicente proclamou, com seu coração pulsando forte. "É a luta de todos nós, que a verdade prevaleça e que juntos possamos redefinir quem somos." Uma onda de determinação percorreu a multidão. E assim, do crepúsculo daquela noite turbulenta, as vozes se uniram como um coro de esperança. A luta não tinha acabado, mas essa vez havia a promessa de um novo amanhecer. Sabiam que o caminho à frente seria árduo e repleto de desafios, uma trilha feita de revelações e reconstruções. Ao se afastar, as chamas do passado lentamente foram se apagando, iluminando um futuro incerto e repleto de possibilidades. E em cada coração presente, uma nova centelha nascia. Agora, o que viria a seguir? As palavras de Ângela jorraram em sua mente. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as novas histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Não hesite. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá. Compartilhe este vídeo com nada menos do que 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Assim, a história se desdobra, mas a jornada apenas começa.